Bom dia, turminha dos sextos anos A e B. Começa agora a nossa aula de História. Hoje é segunda-feira, dia, dia 1, dia 1º de junho de 2020. Olha aí, já estamos no mês de junho, né? O mês de junho um pouco diferente, né? Porque nós não vamos ter festa de São João, não vamos ter, assim, esse ano quadrilhas, mas a alegria permanece viva em nossos corações. Mais um mês de isolamento social que nós iniciamos ainda e vamos continuar as nossas aulas aqui pela internet à distância. É assim mesmo, né? Ok. Peçamos a força de Deus para nos iluminar neste novo mês, neste novo dia, que Ele afaste para longe o coronavírus, que Ele nos dê força para nós caminharmos e conseguirmos cumprir com as nossas atividades, conseguirmos cumprir direitinho com o nosso papel. Eu, com meu papel de professor, olha aqui, ó, qual é meu superpoder? Eu sou professor. E o seu superpoder? É ser um bom aluno. Todo mundo tem nas mãos um superpoder. Basta você querer e botar para fora, fazer direito as coisas acontecerem. Parabéns aos alunos que estão se esforçando, se dedicando. Eles serão premiados quando nós voltarmos, se Deus quiser. E os que não estão ainda, dá tempo ainda, mudem essa postura de vocês. Por isso, abra minha inteligência. Espírito Santo, amigão, acalme o meu pensamento, ilumine minha razão. Aumente com esta aula o amor em meu coração. Por Jesus, pela minha escola e, é claro, por meus irmãos. Muito bem, galera. Nós vamos continuar no nosso livro de história. Vamos para o capítulo 6. Origens da antiguidade clássica. Origens da antiguidade clássica. Nós ainda estamos naquela linha do tempo de história falando da Idade Antiga. Começamos lá na pré-história, não foi? E agora estamos na Idade Antiga. Vamos continuar. Depois de nós termos conhecido as antigas civilizações como Mesopotâmia, como o Egito e outras, depois de nós termos conversado sobre os povos que vieram para a nossa América primeiro, agora vamos lá onde hoje é a Europa, a Ásia, por ali. Nós vamos falar da Antiguidade Clássica. E que interessante, né? O nosso livro começa mostrando o que é isso. Um atleta olímpico acendendo o quê? A tocha olímpica. Acendendo a tocha olímpica. Vocês sabem que existem os Jogos das Olimpíadas, né, que acontecem de 4 em 4 anos. A próxima vai ser em Tóquio, lá no Japão. Ia ser esse ano, né, mas devido à pandemia ficou para o ano que vem, que o Comitê Internacional das Olimpíadas, eles decidiram. Então, esse costume das Olimpíadas nasceu aonde? Lá na Grécia Antiga. E tem tudo a ver com o nosso conteúdo, essa questão dos atletas, do atletismo, das Olimpíadas. Por isso que a introdução do nosso capítulo vem essa bela imagem dessa tocha olímpica sendo acesa. Tá certo? Porque faz parte que nós vamos falar sobre isto. E nós tivemos uma Olimpíada aqui no Brasil, né, que foi em 2016, lá no Rio de Janeiro, né, aconteceu uma Olimpíada aqui no Brasil.
Mas vamos dar continuidade. Muito bem. Ok, galera, nós vamos falar de antiguidade clássica. Antiguidade clássica, né? Acho que tá escuro, né? Deixa eu acender a luz uma coisinha. Deixa eu ver. Acho que agora melhorou mais, foi? Muito bem. Antiguidade clássica. Vamos conversar sobre isso. Eu estou falando na página 120 do livro de História. Vamos conceituar a antiguidade clássica. O que é isso, antiguidade clássica? Certamente você já ouviu o termo clássico sendo utilizado para designar músicas, jogos, espetáculos, etc. Esta palavra é frequentemente utilizada para indicar algo que serve de modelo, que é referência. Por isso que nós temos esse nome, clássico. É uma coisa que é, assim, da história, o modelo, né? Uma referência. Então nós vamos falar de coisas da antiguidade que nos influenciam hoje em dia. Como eu acabei de citar para vocês, a questão das Olimpíadas, né? São coisas da antiguidade clássica, mas que ainda nos influenciam hoje em dia, né? Na nossa vida. Tá certo? Ok, então nós vamos ver isto bem direitinho. E aí nós vamos falar sobre a civilização cretense. Civilização cretense, tá bom? Que ela existiu entre 2000 e 1400 anos antes de Cristo. Então vocês viram como é antiga esse termo da civilização cretense. Como são antigas, né? Essas civilizações, são muito antigas, tá certo? E que elas nasceram lá na ilha de Creta, ou ao sul da Grécia continental. Por meio da navegação, ela estabeleceu relações com o Egito e com os povos vizinhos da Ásia Menor, exercendo controle marítimo sobre o mar Egeu. Então, os cretenses, eles eram chamados assim, pois eles estavam na ilha de Creta. Ilha de Creta. Tá certo? E aí, o mar Mediterrâneo foi o principal meio pelo qual os povos da Antiguidade Clássica realizaram trocas comerciais, intercâmbio, não apenas de mercadorias, mas também conhecimentos, crenças e ideias. Tá certo? E aí, a escrita dos cretenses era conhecida como escrita linear A. Escrita linear A. Viu? E ainda hoje em dia não foi ainda totalmente decifrada. Ainda não foi. Certo? Muito bem. E aí nós temos também, aí na página 121, que existem os aqueus. Os aqueus, né? Os micenas e os aqueus. Quem eram os micenas e os aqueus? Muito bem. A civilização micênica, eles ficaram conhecidos desta forma. Tá certo? Por conta das suas guerras, das suas disputas, lá pelo século XV a.C. Daí nós chamamos civilização micênica, tá bom? E os aqueus eram um povo hindu-europeu, tá bom? Seminômade, originário do norte da Europa. Os aqueus impuseram sua economia e sua língua,
mas também incorporaram muitos aspectos da cultura cretense. Aí, a invasão da ilha de Creta aconteceu pelos aqueus. Eles invadiram um dia lá a ilha de Creta. Isso significou o desaparecimento da cultura deles de jeito nenhum. Tá bom? É tanto que hoje em dia nós temos ainda traços da cultura da civilização cretense. Tá certo? Mas vamos continuar. Viu, gente? Então, ok. Agora nós vamos para o povo para o povo grego. São pelo menos umas 3 civilizações que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Começando pelos cretenses, passando pelos micenas, agora vamos para os gregos. Tá certo? Como é bom falar dos gregos, porque até o nosso alfabeto tem influência grega. Muitas coisas da nossa cultura hoje, nós temos uma influência muito forte da civilização, assim, grega, do povo grego. Tá certo? A nossa cerâmica, os nossos vasos, nosso artesanato. Mas, começando falando para vocês, né, quem eram os genos? Quem eram genos? Genos eram comunidades gentílicas, eram comunidades agrícolas formadas na região do mar Ageu, que fica lá no sudeste da Europa, da Ásia Menor. Após a decadência da civilização micênica, os membros dessa comunidade estavam ligados por laços de parentesco e se consideravam descendentes de um antepassado comum. Tá certo? Então, quando a gente fala disso, nós temos que, ainda falando aqui do povo grego, daquela história da guerra de Troia. Até que eles construíram aquele grande cavalo de madeira, não é? Que invadiu de madrugada. Eles entraram lá na cidade de Troia, né? E conseguiram. Aí dentro do cavalo estava cheio de soldados. Eles não duvidaram, né? Eles não desconfiaram, deixaram aquele cavalo entrar. E aí de madrugada os soldados saíram dentro do seu cavalo de madeira e foram dominar aquele território. Né? Interessante, né? Ok. Daí, com isso, a gente vai ver a questão da apólis grega. O que foi isso? Estou lá na página 124 agora. Por volta do século VIII a.C., o crescimento demográfico dos genos deu origem a outra forma de organização social e política. A cidade-estado chamada polis. Tá bom? O que é isso? Então, o que eram essas polis? Eram, assim, colônias gregas, cidades-estados, que funcionavam como unidades políticas independentes, com exército, tinham seu próprio dinheiro, sua própria moeda, tinham leis, tinham o seu próprio sistema de governo, tá bom? Então isso aqui era essas polis, tá bom? E hoje lá, o que era a Agora? Onde se localizava essa tal de Agora? Na página 124 nós temos Agora. Agora era a praça na qual eram realizadas as reuniões públicas lá da polis, daquelas cidades-estados. As reuniões públicas da polis, bem como o seu comércio, se localizava na haste, ou seja, na parte baixa do centro urbano lá da polis. Então, agora era o quê?
tipo uma praça da polis, que era a cidade-estado. Tá bom? E com isso teve uma consequência do crescimento demográfico lá na Grécia no século 8 antes de Cristo. A população foi crescendo, aumentando. Em uma região de poucas terras férteis, a aristocracia se apropriou das melhores terras. Com isso, foi se organizando em consequência do litoral lá do mar Mediterrâneo. Isso tudo foi influenciando a nossa cultura. Os Jogos Olímpicos, aquele desenhozinho do Hércules, né? Eu não sei se vocês já assistiram, mas fala muito sobre a cultura grega. E agora nós vamos para um outro povo, a fundação de Roma. Vamos sair lá da Grécia e vamos para Roma. Agora, hoje em dia é chamada cidade eterna, né? Ok, a fundação de Roma. Tem uma lenda sobre esta fundação de Roma. Na página 126, nós temos essa lenda. A lupa ou a loba, certo? É uma das esculturas mais importantes da história de Roma. Tá aqui, ó, essa lobazinha que tem essas duas crianças meio lá embaixo mamando nas suas tetas. O que é isso? Conta a história que eram dois gêmeos, Rômulo e Remo. E um dia eles foram, viu assim, abandonados pela mãe, é uma cestinha, e a loba achou. A loba criou, educou eles, deu de mamar, né? E aí eles cresceram. Aí teve um dia que eles foram fundar aquela cidade de Roma, brigaram, né? Infelizmente. E aí com isso foi nascendo a cidade de Roma, graças a um deles, tá certo? É uma lenda, né, que fala sobre a fundação da cidade de Roma, só para a gente poder compreender. Tá bom? Quem quiser se aprofundar depois, leia mais um pouco sobre isso. Tá bom? Então aqui nós temos que falar sobre os etruscos. Etruscos. Quem eram os etruscos? Qual foi a importância deles na fundação de Roma? Os etruscos promoveram o crescimento urbano de Roma, melhorando sua infraestrutura, estimulando a participação romana no comércio mediterrâneo. Certo? Ok. E aí nós temos também os itálicos, por isso que Roma é a capital da Itália, né, que até foi acometida lá com vários casos, infelizmente, de coronavírus. Tá certo? E aí identifique vários grupos sociais, como era formada a sociedade romana, a monarquia romana, como era formada essa monarquia romana. Em Roma havia uma nobreza de sangue, formada pelos patrícios, que eram donos de grandes extensões de terra, formavam a elite dirigente da cidade. Certo, gente? E ali a sociedade romana era organizada dessa forma. O poder dos reis, no entanto, era limitado pelo Senado, que era um conselho de anciãos pertencentes às famílias mais ricas de Roma, que eram os senadores. Por isso que nós herdamos hoje em dia, em nossa república, os senadores,
É muito antigo que já vem lá de Roma. E aí a organização social era isso. Tinha os patrícios, tá bom? Que eram os que eles acreditavam que eram os primeiros povoadores de Roma. Depois tinham os plebeus, que era a maior parte daquela população, tá bom? Que eles podiam ser pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, pastores. Tinha também os clientes, que eram pobres, tá bom? Que era chamado disso. Que eles faziam trabalho pesado, tá certo? Eles recebiam comida em troca de lealdade, de prestação de serviços. E os escravos. Tinham também os escravos de Roma, que era aquela classe mais inferior, mais humilhada. Certo? Estou quase terminando, viu? Porque agora nós vamos falar sobre isso, ó, sobre a religiosidade. A religiosidade deles, daquele povo. Quais eram as características religiosas dos povos que vivem na região lá do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo? O que é que eles tinham em comum no aspecto religioso? Todos os povos lá daquela região, eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Era o que era comum tanto aos gregos como micênicos romanos, todos cretenses. Eles eram politeístas, assim como viu os outros povos que nós já estudamos para trás. Certo? E aí eles tinham as suas divindades gregas. Vários deuses gregos eram parecidos com os seres humanos, em aspecto físico, sentimentos. Tinha Atenas, que é a deusa da sabedoria. Apolo, né, era o deus do sol. Zeus era o deus dos deuses. Basta você assistir aquele desenhozinho lá do Hércules que você vai ver. O Olimpo era um monte onde lá se reuniam todos os deuses. Poseidon, né, era o deus das águas. Afrodite, a deusa do amor. Né? Então eram vários os deuses gregos. Tá certo? E que relação existe entre essas religiões gregas e a de Roma? Os deuses gregos foram cultuados pelos romanos, porém receberam nomes da língua latina. Tá certo? Pois é, gente. Então, era isso, né? O que eu queria destacar hoje na nossa aula sobre a Antiguidade Clássica. Tá bom? Assistam esse vídeo, comentem alguma coisa, é importante comentar. Curta, ativa o seu sininho e vamos fazer as atividades agora, que eu vou passar as atividades hoje, as questões do recapitulando, só para resolver. Começa na página 121, tem 3 questões. Na página 123 tem mais 3 questões. Na 125 tem mais 3 questões. Na 127 tem mais 3 questões. E na 129 tem mais 3 questões. Então são 15 questões que eu quero desafiar vocês só para resolver. Só para resolver. Tudo essas respostas eu já comentei nessa aula de hoje. Leiam e tentem resolver. Tá bom? Ok? Até a próxima, se Deus quiser.